Olá, boa noite, valiosas! Sejam muito bem-vindas ao Clube da Valiosa, que está retornando agora, né? Ficamos uns dias aí sem aula nas quartas-feiras, mas agora já retomamos a nossa rotina normal. Sejam muito bem-vindas. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Lê. Deixa eu ver quem mais que tá aqui. A Rose, a Gi, a Lavínia, sempre por aqui também. Sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que pipoca todos os dias. Eu acho que se a gente fosse documentar todas as mensagens que eu recebo por aqui, o que eu mais recebo é sobre intercorrência. Pedidos de ajuda, pedidos de socorro, curiosidades. Mas é o assunto que mais pipoca por aqui, por uma razão, né? Porque é, sim, muito importante que a gente tenha conhecimento sobre intercorrências. Por mais que a gente trabalhe para não ter intercorrências, elas fazem parte da nossa prática clínica. E nós, como profissionais, temos que saber identificar a causa, saber avaliar corretamente uma intercorrência e também saber tratar e muitas vezes saber direcionar o tratamento da intercorrência também. Então, é muito importante que a gente tenha um conhecimento técnico para fazer isso. O que eu mais vejo assim dos pacientes que eu recebo, que vêm de intercorrências de outras clínicas, não é a intercorrência em si, mas a falta de suporte que as profissionais fazem com os pacientes. Acham que tudo é normal, banalizam as dores dos pacientes. O paciente está lá com dor, às vezes com uma queimadura que está manchando a pele, tá com ardência, coceira, não consegue ter uma qualidade de vida por conta daquela intercorrência que a profissional causou. E ao questionar a profissional, muitas vezes a resposta que vem, isso é normal, passa uma pomadinha e já vai melhorar. Passa o Bepantol, o Bepantol é ali, ó, ali com santo quase para operar milagres nos pacientes, porque tudo é só passar Bepantol e não se tem uma explicação para o paciente. Isso não pode acontecer. Eu sempre falo para as minhas alunas, né, que a gente tem que se colocar no lugar do paciente. A prática clínica de vocês tem que direcionar para a vida do paciente. Então, não é difícil tratar se você se coloca no lugar do paciente. Um dos pilares do método Valiosa, inclusive, é a empatia. Porque você precisa estar do outro lado também, você precisa entender as causas, as queixas do paciente. E quando você não faz isso, você erra na tua prática clínica. Você erra, você causa intercorrência, você não sabe tratar e você perde o paciente sim para outras profissionais, como acontecem com os pacientes que chegam para mim. Hoje, 80% dos meus pacientes vêm com uma intercorrência, que é o não resultado, é o efeito rebote. Quase todos os dias na minha clínica eu faço avaliações de pacientes que vêm de outras clínicas que fizeram 20 sessões, 15 sessões, 10 sessões e não tiveram resultado. Isso não pode acontecer. A prática clínica na depilação a laser, ela requer muito cuidado e muito conhecimento da prática de vocês. E é para isso que a gente tá aqui hoje. Agora que o pessoal já entrou, né? Sejam muito bem-vindas, o pessoal que entrou depois, enquanto eu já estava fazendo a introdução aqui. A gente vai falar sobre intercorrências. Vocês viram que eu coloquei aqui embaixo, comente Masterclass. No dia 17 de agosto vai acontecer uma Masterclass em intercorrências. E a gente pensou em fazer essa Masterclass justamente por essa procura de vocês no tratamento das intercorrências, para fazer esse manejo com os pacientes. Para quem ainda tem dificuldade em entender as intercorrências, em tratar as intercorrências, é para você essa Masterclass. Vai ser uma tarde imersiva. O que isso quer dizer? A gente vai estar num ambiente fechado, que não é aqui no Instagram, com pessoas seletas. São pouquíssimas vagas para a gente ter discussões de caso de todas as intercorrências. Você vai sair da Masterclass sabendo tratar todas as intercorrências da depilação a laser. Compreender como elas funcionam, compreender a fisiologia e a fisiopatologia de cada intercorrência e tratar. Se você quer estar lá presente nessa Masterclass, é só comentar Masterclass aqui que você vai receber aí uma oferta no teu direct. É uma oportunidade única, porque provavelmente ela não vai acontecer de novo. Ela vai ser ao vivo, depois você vai poder rever quantas vezes você quiser. Você vai ter acesso a esse material depois, para você poder ter em cada intercorrência uma dinâmica nova para fazer um tratamento individualizado para cada paciente. Então, se você tem dificuldades com intercorrências, essa é a oportunidade. Deixa eu ver quem que me mandou uma pergunta aqui.
A Jéssica, atendi hoje uma paciente que já fez 20 sessões e não teve resultado. A gente tem que desmistificar isso com os pacientes, porque não é normal. Não é normal ter intercorrência, não é normal ter efeito rebote, não é normal queimar o paciente. E aí, quando o paciente vem para nós, imagina, né, quando a gente se coloca no lugar do paciente. A paciente brotou em algum lugar aí, fez 10 sessões, 20 sessões de depilação a laser. Já teve uma quebra da expectativa dela. Ela já não tá mais acreditando que funciona. Ela já tá magoada com a depilação a laser. Aí ela vem para você na esperança de você resolver o problema dela. Só que aí, imagina se você não tem conhecimento para tratar a intercorrência dela. Porque ela veio com uma intercorrência, né? Quando ela faz 20, 30 sessões e não tem resultado, isso aí é um rebote, é uma falta de resultado, é uma intercorrência. Você não tem o conhecimento necessário para tratar a hipertricose paradoxal, para tratar o efeito rebote. Essa paciente já está no limite dela com a depilação a laser. Você vai lá e causa mais uma intercorrência nela. E não trata a intercorrência que ela já tem. Você quebra totalmente a confiança da paciente. E eu sei, se você está aqui há mais tempo, já me conhece um pouco da minha história, você sabe que o que fez eu trabalhar mais assim com a depilação a laser e faz eu estudar muito sobre depilação a laser foi uma intercorrência. Eu queimei uma paciente no passado e por não ter respostas das pessoas dos cursos que eu fiz, das imersões, das mentorias, eu acabei indo estudar mais, porque eu vi que tinha necessidade de tratar. Não é normal você queimar um paciente. Dentro de mim eu sempre soube que não era normal. Só que quando acontece com a gente, e a gente tem que olhar para o paciente está te cobrando que queimou, que não deu resultado, que a pele está manchada, que a pele está escurecendo, que a pele ficou branca, você tem que resolver. Você tem que resolver com a mesma autoridade que você vendeu para a pessoa. Com a mesma certeza que você tinha quando você ofertou, que você fez a propaganda, que você postou, você tem que corrigir o erro que você cometeu. E é disso que a gente vai falar hoje, tá? Sobre a depilação a laser nas intercorrências. Quero pedir para vocês que estão aqui comigo, me mandarem aqui nos comentários qual é a intercorrência que vocês mais têm dificuldades. Se é queimadura, se é hiperpigmentação, se é o efeito rebote, o que vocês mais recebem aí na clínica de vocês, ou que vocês têm dificuldade ainda, né? Pra gente ir direcionando a aula daqui pra frente, né? Porque a gente quer ser assertivo naquilo que a gente tá fazendo. Então, se vocês me falam o que vocês têm dificuldade, a gente já vai corrigindo desde já. A queimadura é a intercorrência mais chocante, assim, que eu diria na depilação a laser. Ela assusta. Quando a gente pega uma queimadura na depilação a laser, a primeira coisa que a gente tem que ter consciência ela não vai aparecer na hora. A queimadura não vai aparecer na hora que você queimou, a não ser que seja uma queimadura muito grave, você sapecou mesmo o paciente. Mas normalmente ela vai aparecer uns 2 dias depois. Por isso que é tão importante vocês terem contato com os pacientes, fazerem um pós-atendimento. Você não pode considerar que o teu atendimento terminou a hora que a paciente foi embora. Essa paciente vai continuar por muitos meses com você ainda. Então, você tem que ter um controle desse teu atendimento, do que foi feito. Então, você fez a sessão, daqui 2 dias, você tem que mandar uma mensagem para a paciente perguntar se está tudo bem. Por quê? Porque se queimou, se machucou, se lesionou, se fez bolha, se fez crostas, qualquer coisa, você vai conseguir pegar na hora. Você vai conseguir tratar do início, em tempo hábil. E quanto antes você tratar uma queimadura, menor é a chance de você ter uma sequela. Quais são as sequelas de uma queimadura? Uma cicatriz, uma mancha, uma discromia, uma hiperpigmentação, que são intercorrências decorrentes de uma intercorrência primária, nesse caso a queimadura. Quando a gente queima o paciente, a queimadura que mais assusta é uma queimadura bolhosa, né? Uma queimadura de 3º grau. Então, quando a gente tem uma queimadura mais agressiva, assim, ó, que faz bolha, a gente se assusta um pouco. E é uma intercorrência que, dependendo da extensão que você causou, se você fez numa perna inteira, se você queimou as 2 axilas da paciente, um peito inteiro, dependendo do tamanho da região, aquilo vira uma área de contaminação. A gente já teve casos no Brasil de pacientes que foram internados por conta de intercorrência de depilação a laser,
que queimou, que fez bolha, que infeccionou e que por falta de cuidado, por falta de suporte, por falta de orientação e tratamento, essa infecção evoluiu para uma sepse, que é uma infecção generalizada. E já teve casos no Brasil que isso aconteceu. Então eu não quero nunca que isso aconteça com nenhuma de vocês, com ninguém. Porque não é para ser desse jeito. A depilação a laser é super segura. É um tratamento para eliminação de pelos, deve ser muito seguro. Só que para isso você tem que ter conhecimento. Se você não tiver conhecimento para gerar protocolos seguros, você vai ter intercorrências. A gente sempre trabalha para evitar as intercorrências. Mas se acontecer com você de ter uma bolha no teu paciente, você tem que prontamente acertar o tempo ali, né? Pegar no começo essa bolha, porque muitas vezes os pacientes não mandam mensagem. Eles não falam nada pra você, eles vão falar pros outros. Eles vão contar para outras pessoas que você queimou, mas não vão te mandar mensagem tentando consertar o problema. Essa iniciativa tem que partir de você. Então, 2 dias depois do teu atendimento, você vai entrar em contato com o paciente para ver se tá tudo bem, se não teve nenhuma lesão. Identificou que teve uma queimadura, você tem que avaliar qual é o grau dessa queimadura. Não existe um tratamento que seja uma receitinha para tratar a queimadura. Dependendo do grau da queimadura, da extensão da queimadura, da profundidade da queimadura que você causou, o tratamento vai ser diferente. Eu posso usar anti-inflamatório, eu posso ter que usar antibiótico, eu posso só fazer um laser de baixa intensidade, eu posso usar um LED, eu posso passar só o Bepantol, posso só hidratar a pele. Dependendo do grau da queimadura que você causou, você vai ter que gerar um tratamento diferente também. E existem vários tipos de queimadura, né? Dentro dos graus, dentro de 1º, 2º e 3º grau, existem vários tipos de queimadura. O medo da queimadura é dele ficar mancha depois. Porque a mancha, ela vem depois da inflamação. Normalmente a queimadura, ela não traz uma hiperpigmentação. Ela traz uma hipopigmentação. A pele fica branca depois. E a hipopigmentação, a pele ficar branca, ficar com aquela discromia, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma foto aqui. Acho que não. A pele ficar branca depois da queimadura é a intercorrência mais difícil de tratar. Quando a gente tem uma hipopigmentação, é a intercorrência mais difícil de você ter resultado do tratamento, porque requer paciência, requer muitos cuidados, requer um tratamento assertivo, medicamentoso, muitas vezes com equipe multidisciplinar. Você vai ter que acionar médico, dermatologista para poder tratar esse paciente. Porque quando você tem, por exemplo, uma perna inteira que você despigmentou e ficou lá as manchinhas da queimadura, o que isso quer dizer? A célula que produz a melanina, que é o melanócito, sofreu lesão. Então, ela pode só ter sido lesionada, como ela pode ter sido eliminada. Ao invés do pelo, você eliminou a célula que produz a melanina. E aí, nesse caso, a fonte da melanina secou. Como é que ela vai pigmentar novamente aquela pele? A gente tem que acionar os melanócitos que estão em volta, que ainda estão ali, e convencê-los a funcionar mais para tratar aquela região que despigmentou. Isso requer tempo, requer paciência, principalmente suporte para paciente, porque uma intercorrência da depilação a laser, ela mexe com o emocional dos nossos pacientes. E o nosso também, né? Porque a gente fica abaladíssima, a gente nem dorme à noite quando a gente queima alguém. Ninguém acorda pensando que vai queimar alguém. Ninguém acorda pensando, hoje eu vou queimar só 5 pacientes. Ninguém faz isso. Ninguém tem essa intenção. Só que às vezes você assume o risco quando você não estuda, quando você quer aplicar uma tecnologia que você desconhece, quando você quer aplicar uma tecnologia que você não domina. Quando você quer aplicar um tratamento na paciente sem ter o básico de conhecimento. As intercorrências, elas acontecem nesse limite do descuido com a falta de conhecimento. Nem toda intercorrência é porque você errou o protocolo.
Nem toda intercorrência é porque você fez algo de errado, mas quando a intercorrência acontece, você tem que ter conhecimento para identificar e tratar em tempo hábil. Se você deixa para falar com a tua paciente só daqui 30 dias para chamar ela para fazer de novo a depilação, você perdeu todo esse tempo de tratamento que você poderia já ter sanado o problema da intercorrência. Se a tua paciente teve uma queimadura e você vai falar com ela de novo só daqui 30 dias, essa queimadura já cicatrizou, já fez cicatriz, ela já fez mancha, ela já passou por muita coisa. Sendo que se você tivesse pego ela no início da queimadura, você poderia ter direcionado o tratamento dessa intercorrência de uma forma diferente, assertiva e mais efetiva. E aí você teria tratado antes, teria evitado as sequelas da queimadura e uma grande dor de cabeça para você. Deixa eu ver quais outras intercorrências que vocês me mandaram aqui que vocês têm bastante dificuldade. É mais a queimadura e o efeito rebote, né? São as mais comuns. O efeito rebote, ele vem sendo descrito na literatura há bastante tempo já. Só que a gente sempre banalizou o efeito rebote, né? Por quê? Porque a gente sempre achou que era normal. O efeito rebote nem acontecia tanto, eram pouquíssimas pacientes. Só que de 5 anos para cá aumentou muito a incidência de efeito rebote. Por quê? Por causa da prática clínica. Prática clínica inadequada. Vocês querem fazer uma sessão rápida, vocês querem fazer uma sessão de qualquer jeito, vocês querem só que o paciente chegue, deite, faça a depilação e vá embora, vocês não fazem uma avaliação. E aí nessa avaliação vocês deixam passar as medicações que o paciente toma, as doenças que o paciente tem, as questões hormonais desse paciente, e aí vocês deixam passar essas informações e acabam tendo efeito rebote. Na literatura, as principais causas da hipertricose paradoxal, que é o efeito rebote, são duas: ou hormonal ou doses subterapêuticas, doses abaixo do necessário para gerar fototermólise. Então, quando você usa um protocolo fraco, que você usa pouca energia, ou uma duração de pulso muito longa, ou uma frequência muito alta, ao invés de você eliminar esse folículo, você estimula. E aí, enquanto você está fazendo a depilação a laser, até parece que está dando um pouco de resultado. Quando você faz um intervalo um pouco maior, ou quando você para de fazer a depilação, o pelo volta com tudo. E é aí que vem aqueles pacientes que já fizeram 10 sessões, 15 sessões e não tiveram resultado. Porque faz 10 sessões, parece que está dando resultado, não foi avaliado direito, o paciente para de fazer. Quando dá 3 meses que termina o pacote, o paciente volta, olha, meus pelos voltaram todos. Porque, na verdade, esses pelos nunca foram eliminados. Eles só estavam inibidos. Eles estavam crescendo mais lentamente. E aí, entre uma sessão e outra, que dá 30 dias, 40 dias, não estava aparecendo o pelo. Quando você faz um intervalo maior, que aí dá tempo desse pelo aparecer, ele vai aparecer. Na verdade, esse pelo nunca foi eliminado. Ele sempre esteve ali, só estava ali de boa, esperando o momento certo para aparecer. Só que se você identifica isso só na 10ª sessão, a prática clínica está errada. Cadê a tua avaliação? Por que você não avaliou esse paciente antes? Existe a chance de você ter um paciente que tem sim uma alteração hormonal. E o paciente não sabe, você não sabe, ninguém tem bola de cristal. Só que tem características dos pacientes que muitas vezes entregam que esse paciente tem uma alteração hormonal. E você, como profissional, tem que saber avaliar. Se lá na 3ª sessão desse paciente você não está identificando um bom resultado, que você percebe que o pelo está afinando, mas continua crescendo, a paciente está com a menstruação irregular, a paciente está relatando o crescimento dos pelos, e você só continua atuando com a depilação a laser e não muda o teu protocolo, o erro é teu. A tua prática clínica está inadequada, porque você não está avaliando esse paciente, você não está considerando as características dela. Você sabe qual é o resultado que você espera na 3ª sessão. Se você está na 3ª sessão e você não está vendo o resultado, é porque tem alguma coisa errada, tem que investigar o que está acontecendo. Eu costumo dar intervalos maiores durante o tratamento, justamente para identificar possíveis efeitos rebote. E eu faço tudo certo. Eu uso altas doses, eu uso a duração de pulso adequada, a frequência adequada, faço o protocolo tudo certinho, avalio o paciente, medicação, tudo certinho.
Ainda assim, eu faço intervalos maiores durante as sessões, em alguns momentos oportunos, só para verificar se aquele pelo morreu mesmo ou se ele tá ali de boa só esperando para aparecer. Porque se eu tiver algum efeito rebote no meio do tratamento, eu consigo reverter até o final do tratamento. Eu não preciso esperar 10 sessões para descobrir que a minha paciente tem alguma alteração hormonal, que a minha paciente está tomando alguma medicação que ela não me contou, que ela está omitindo alguma coisa. Isso é ser assertivo no tratamento de uma intercorrência, considerar a paciente, a condição da paciente que ela traz para você durante as sessões. Você sempre vai tratar avaliando e avaliar tratando. Você nunca vai parar de avaliar a tua paciente. Você não pode fazer uma avaliaçãozinha lá na primeira sessão e nunca mais fazer avaliação na tua paciente. E avaliar não é olhar só a cor da pele para colocar lá no equipamento. Você precisa fazer uma avaliação direcionada, uma avaliação assertiva. Uma avaliação que faça você ter resultado com as tuas pacientes. É para isso que serve a avaliação, para direcionar o teu protocolo, para direcionar o teu atendimento. Deixa eu ver as perguntas de vocês aqui. O LED ou o laser tem resultado mais rápido? A depilação a LED, você tá falando, né, Thaís? Acho que é Thay, não é Thaís, perdão. Se você fizer a programação correta, você vai ter resultado com os dois. O que vai definir se vai ter mais rápido ou não, gente, são as condições do paciente, a maneira como o paciente recebe a luz. Cada paciente é diferente, vocês têm que desmistificar esse apego que vocês têm com os equipamentos. Vocês têm que começar a focar no atendimento de vocês, na prática clínica, na maneira como vocês atuam com a tecnologia. Fiz entre 12 e 13 sessões de laser e ainda tem pelos. Sempre vai ter pelos. É que mentiram para vocês que vocês iam eliminar 100% dos pelos em todos os pacientes. E eu vejo vocês prometendo isso na rede social. E vocês sempre vão se frustrar. Porque vocês nunca vão atingir esse resultado. Nem a literatura traz esse resultado. O máximo da literatura é 98%, 97%, assim, jogando assim, ó, muito específico. Mas se não, a gente trabalha com 80%, 85% dos pelos eliminados. Claro que se você ainda tem muitos pelos com 13 sessões, aí tem alguma coisa errada, né? Faltou uma avaliação, faltou um direcionamento. Mas você sempre vai ter um pelo ou outro. Não é para ser o mesmo pelo que nasceu lá no começo, aquele pelo bem grosso, aquele pelo que te irrita, aquele pelo que fica incomodando, que dá foliculite. É um pelo que vai nascer um ou outro, que você vai passar uma lâmina ali uma vez por mês e não vai te incomodar. Esse é o resultado que a gente espera na depilação a laser. Eu vejo vocês pecando também no alinhamento de expectativa com o paciente. E aí vocês geram intercorrência por falta de cuidado. Atendi uma paciente que veio com queimadura, perna com despigmentação. Fiz avaliação e preferi no momento não atender. Quando a paciente vem com despigmentação e ainda tem muitos pelos, não tem problema você aplicar a depilação a laser. Qual é o risco? De você gerar uma nova intercorrência e não saber tratar, né? Se a pele está íntegra, você pode aplicar a depilação a laser, não tem problema. Só que se a gente pensar assim, é uma grande área de despigmentação, significa que aqueles melanócitos não estão ativos ali naquela região. Então pode ser que eu dê o tiro de misericórdia ali e termine de eliminar aquele melanócito e aí sim nunca mais repigmente. Então o ideal é que você trate primeiro uma intercorrência para depois dar continuidade ao tratamento de depilação a laser. Nesse caso, então, tratamos a hipopigmentação, esperamos repigmentar e aí depois faz a depilação a laser novamente para ter resultado. A gente sempre tem que prezar pela saúde da pele primeiro, para depois o resultado da depilação a laser. O mesmo vale para a foliculite, por exemplo. A foliculite, a pseudofoliculite e a foliculite, elas são intercorrências da depilação a laser também. Eu sei que vocês vendem a depilação a laser dizendo, e eu também faço isso, também uso de propaganda, que a depilação a laser elimina a foliculite. Por quê? Porque é secundário. Se eu não tenho pelo, eu não vou ter foliculite. Mas se a pessoa tem foliculite, eu não vou tratar a foliculite com a depilação a laser. Depilação a laser não é tratamento para foliculite. Eu preciso da pele íntegra para aplicar a depilação a laser. Aí o que vocês fazem?
A paciente vem cheia de foliculite lá na virilha. Vocês vão lá e aplicam a depilação a laser em cima. Por quê? Porque vocês falaram que ia eliminar a foliculite. Aí, ao invés de eliminar a foliculite, vocês pioram a foliculite da paciente. A paciente fica com mais foliculite. Aí, aquela mais foliculite mancha a pele da paciente. Isso quando vocês não queimam também. Então, era para resolver um problema, vocês vão lá e causam outro, por falta de conhecimento. Não se aplica a depilação a laser em cima da pele inflamada. A pele tem que estar íntegra. Melhorou da foliculite, tem aquela pausa, secou todas as inflamações, aplica o laser. Que aí, se não nascer o pelo, não vai dar foliculite. É secundário, é a longo prazo. Você vai ter que tratar as duas coisas ao mesmo tempo, a foliculite e a depilação a laser. E para isso, você precisa de conhecimento, porque tudo tem que ser no tempo certo, para você não gerar mais intercorrência. Fiquei super decepcionada por investir em algumas áreas e ainda crescer pelo grosso, né? É isso que eu tava falando lá no início da live. As pacientes vêm para nós com a intercorrência como uma última experiência, assim, sabe? Uma última tentativa de resolver o problema. E aí, se você não consegue gerar essa solução, pelo menos se você não alinha com a paciente, se você não conversa com a paciente, não explica como que funciona, ela cria novamente uma expectativa, né? Imagina a Thay, né? Tá ali com os pelos grossos, ainda já investiu na depilação a laser, vai buscar uma solução. E aí você cria uma nova expectativa. Se você não resolve o problema dessa paciente, vai para sempre quebrar a expectativa dela, ela nunca mais vai dar uma segunda chance para depilação a laser. Você precisa ser assertivo no teu direcionamento de tratamento de intercorrências, porque por mais que você diga, não, eu sou muito boa, eu nunca vou gerar uma intercorrência em ninguém, tá bom, o alecrim do campo. Só que pode ser que você receba de outras profissionais as pacientes que já têm intercorrências, e aí você precisa saber tratar. Por mais que você trabalhe, abençoada, nunca vai ter uma intercorrência, mas você precisa saber tratar as intercorrências que vêm das outras pacientes. Porque aí, senão, você vai perder paciente para outras profissionais que vão tratar. É muito comum ter intercorrência hoje na depilação a laser. Não é normal, mas é cada vez mais comum. E as profissionais estão banalizando. Aumentou muito. Não é para assustar vocês, tá? Mas aumentou muito a incidência de processos na depilação a laser. Pacientes processando as clínicas por intercorrência. Por quê? Por causa da intercorrência em si? Não, por causa da falta de suporte. Porque ficam dizendo que tudo é normal. Isso é normal, é só uma casquinha. A tua pele estava desidratada. Tá, a pele estava desidratada. Por que você aplicou o laser em cima então? Você gerou a intercorrência. Quem gerou a intercorrência foi a profissional. Tem coisas que a gente não prevê. Por exemplo, a intercorrência de urticária após depilação a laser, que é como se fosse uma alergia da depilação a laser, é algo que a gente não consegue prever. Você não sabe se a paciente tem alergia. É como tomar um dipirona. Se você é alérgica a dipirona, você só vai saber que você é alérgica a dipirona se você tomar o dipirona e ter uma reação. Com o laser é a mesma coisa. A urticária após depilação a laser não tem uma causa. Não é algo que você olha para o paciente que possa testar e dizer, nossa, você é alérgica ao laser. Não tem essa experiência. A paciente só vai apresentar a urticária depois que ela fizer o laser. Só que se você não souber identificar uma urticária, você vai confundir com queimadura. E aí você não vai saber tranquilizar a paciente, você não vai saber dar suporte, você não vai saber orientar. Na próxima sessão vai dar de novo e você não vai saber o que aconteceu, você vai achar que está errada, você vai questionar a tua prática clínica, você vai questionar a tua habilidade com o laser, porque falta conhecimento para identificar cada intercorrência. E além disso, tem condutas específicas para cada intercorrência. Se você não identifica cada uma e continua tendo a conduta errada, essa paciente vai cada vez mais ter mais intercorrência. A urticária pós-depilação a laser, ela não é tão incomum quanto vocês pensam. Ela é muito comum. As pacientes, hoje em dia, que todo mundo tem muito acesso a tratamento estético e tratamentos com laser especificamente, eu vejo assim, eu tive uma paciente que ela fez na mesma semana, assim, um microagulhamento, aí ela fez luz pulsada no rosto para tratamento de manchas, enfim, né? Não era depilação, era outra coisa.
E na mesma semana, ela fez aquele laser Lavian também no colo. Tudo na mesma semana. Quando ela veio aplicar o laser comigo, que foi 3 ou 4 dias depois, eu disse, eu não vou fazer. Vamos marcar para a semana que vem, que você vai estar mais recuperado. Porque esse tanto de informação para o teu organismo, esse tanto de inflamação, esse tanto de exposição a laser, pode desencadear uma fotossensibilidade e gerar uma hiperpigmentação, pode gerar uma urticária. São cuidados, são detalhes que fazem de você ter uma conduta de excelência e cuidado com a paciente. Eu sempre vou priorizar a saúde da paciente, a saúde da pele da paciente. Às vezes eu posto aqui, a paciente tem doença autoimune e não pode fazer. Mas a doença autoimune dela tá super controlada, será que não dá? Exatamente, ela tá controlada, ela não tá curada, é autoimune, não tem cura. E aí ela tá lá controlada, com a medicaçãozinha dela, tá tudo bem. Você quer mesmo piorar a situação da paciente? Porque é isso que o laser pode causar. Mas eu tenho vitiligo, sempre fiz, nunca aconteceu nada. Que bom. Que bom pra você. Mas e se acontecer, a culpa vai ser de quem? É tua também, você é a profissional. É como dirigir sem cinto. Pode ser que nunca aconteça nada. Mas se você tiver um acidente, você vai preferir estar de cinto. É esse o cuidado que você tem com a tua paciente. Você vai ter que estar sempre de cinto de segurança. E quando acontece de dar urticária, o que a gente faz? A cliente não pode mais fazer a depilação? Não. Olha, a primeira coisa que a gente faz é tratar a urticária. A urticária é que nem qualquer alergia de pele. Sabe quando você tem alergia, aqui a gente chama de arrueira. É uma planta assim que dá uma alergia, um grosseirão assim no corpo. Você tem que tratar. Se é um processo alérgico, você vai tratar com antialérgico, com antihistamínico, né? Com medicação antialérgica. Nesse caso, às vezes tem que ter uma equipe multidisciplinar, direcionar para o médico, dependendo da quantidade ali de alergia que deu, do tamanho, dessa extensão, da lesão, enfim, você vai avaliar. Depois que tratou a urticária, a pele secou, você vai avaliar se é possível de fazer uma nova sessão ou não. A urticária pós-depilação a laser, ela pode dar já na primeira sessão, como você pode fazer 9 sessões e dar lá só na 10ª, como você pode ter lá na 3ª, daí na 4ª e na 5ª não ter, na 6ª ter de novo. Ela é tão esquisita, assim, tão sem, sabe? Que você não tem uma regra. Então, tem algumas condutas que a gente tem com as pacientes para tentar evitar a urticária depois que ela tem a primeira vez. Tá? Você tem alergia a camarão, o que você faz? Você evita de comer o camarão, né? Não existe um antialérgico para camarão. Mas para esse caso, que é uma alergia de pele, você consegue trabalhar com o antialérgico. Tem condutas para a gente ter resultado. O paciente usou antitranspirante e clareador nas axilas e escureceu. Quanto tempo depois pode iniciar novamente. Para escurecimento da axila, você pode tratar o escurecimento, né? Você pode fazer o clareamento da axila. Existem várias opções de clareamento. A hiperpigmentação, gente, como é que você vai tratar uma hiperpigmentação pós-inflamatória? Despigmentando a pele. Não existe outro tratamento, né? Mas você pode continuar fazendo a depilação a laser mesmo com a axila escurecida, desde que você saiba programar da forma correta o equipamento, né? Tem que cuidar muito com essa questão dos desodorantes, antitranspirantes, clareadores, né? O antitranspirante, ele não tem função de clarear a pele. Não tem. Então, quando mistura muita coisa, provavelmente vai dar errado. Mas pra mim funcionou. Mas pra muita gente tá dando errado. Muitas pessoas me perguntam assim, qual o antitranspirante, qual desodorante eu indico pra minha paciente? Nenhum. Eu não indico nenhum pras minhas pacientes. Porque o ideal é não usar. Mas a gente tem que respeitar a necessidade de uso de cada pessoa. Se a pessoa precisa usar, ela vai ter que usar. O que você não pode fazer? Tô indicando aquela marca que é creme, que é mais natural, é mais saudável, não machuca a pele, é creme, é mais hidratante. Você sentou e olhou a composição daquilo, é exatamente a mesma do que a do aerosol. A diferença é que tem menos álcool, só. Tem alumínio, tem a mesma composição do aerosol. Só porque é em creme. Só porque é em creme você acha que hidrata? Precisa estudar um pouquinho de cosmetologia também. Tem que olhar a composição dos produtos.
O que está escurecendo a pele? Se você identificou que é o antitranspirante, tem que trocar o antitranspirante. Aí você escolhe um que seja mais adaptado lá para o paciente. Mas cada paciente vai buscar o que é melhor para ele. O que eu oriento as minhas pacientes? Se possível, evitar o desodorante aerosol. Mas tem pacientes que só usam aerosol e nunca escureceu a axila delas. Só que se começar a escurecer, a gente vai identificar e vai tratar. Você não pode ignorar esse momento do escurecimento da pele. E o escurecimento da pele é uma coisa muito comum. Acontece com quase todas as mulheres. É muito difícil vir uma mulher com a axila lisinha, assim, que a axila seja branquinha, rosadinha. Sempre tem um ponto, pelo menos, de escurecimento. O mesmo na virilha. A virilha, ela também escurece. É natural, principalmente mulheres que tiveram gestação recente, mulheres de fototipo mais alto. Tem um escurecimento natural da pele, que não vai conseguir clarear, porque é natural. Agora, se é aquela paciente, né, pós-gestação, aquela paciente que teve alguma alteração hormonal, a paciente que tem a resistência à insulina, aí sim você vai conseguir clarear. A despigmentação vai fazer o tratamento da hiperpigmentação. É assim que trata esse escurecimento. Como é que a gente vai clarear, Fer? Despigmentando. Como que despigmenta? A partir de tratamentos com peelings, com ácidos, com clareadores, com agentes hidratantes. Você vai primeiro identificar a causa desse escurecimento. Sem tratar a causa, você não vai conseguir ter resultado. Ah, é o desodorante que está escurecendo? Então você tem que trocar o desodorante. Ah, é o uso da lâmina? Tem que parar de usar a lâmina? Por que a gente tem um clareamento gradativo com a depilação a laser que vocês vendem? Ah, a depilação clareia. A depilação não clareia, né, gente? Parem de acreditar nisso. Por que clareia com a depilação? Porque a causa do escurecimento foi retirado. Que era lá o uso da lâmina, o uso da cera, a fricção dos pelos, a fricção da roupa. Aí, quando você para de fazer isso, vai clarear, porque você orienta a paciente a hidratar, a esfoliar. Mas não foi o laser que clareou, foi que você retirou a causa. Então, quando você retirou a causa, você tratou indiretamente aquele escurecimento. E é muito comum de acontecer, principalmente mulheres que têm a axila mais escurecida, quando fazem o laser, ela clareia, fica mais uniforme o tom. Mas não por causa do laser, mas por causa dos cuidados que passou a ter depois da depilação a laser. O desodorante spray com hidróxido de alumínio escurece a pele? Pode escurecer, como pode não escurecer. Quase todos os desodorantes aerosóis têm alumínio. Quase todos. É um ou outro só que não. Todas as pessoas têm escurecimento da axila? Não. Então não podemos dizer que é o alumínio que escurece a pele. Agora, se é um conjunto de situações que inclusive tem o alumínio associado, aí podemos dizer o uso do desodorante, a alimentação, uma resistência à insulina, o uso da lâmina, somado a tudo isso, aí o desodorante pode fazer a diferença. Mas se a gente for dizer para ninguém usar o desodorante com alumínio, aí ninguém mais usa desodorante. Gente, quem que vai viver num mundo onde ninguém usa desodorante? Não, a gente não pode exigir isso dos pacientes também. Como é que trata a foliculite? Primeiro a gente precisa entender o que é a foliculite. Sabia que existe uma diferença entre foliculite e pelo encravado? Não é a mesma coisa, embora muitas pessoas achem que é. A foliculite, ela é uma inflamação. E ela aparece principalmente por bactérias, por fungos, né? Que estão ali na nossa pele. Elas adentram o folículo piloso e causam uma inflamação lá dentro do folículo piloso. Isso é uma foliculite, uma inflamação do folículo. Quando a gente tem a pseudofoliculite, é o pelo encravado. Porque aí o pelo não consegue sair do folículo, fica ali cutucando e causa uma inflamação. E aí sim vai ter a proliferação das bactérias. Como é que a gente trata a foliculite? A primeira coisa, trata a causa. O que está causando essa foliculite? O uso da lâmina. Não pode mais usar a lâmina. Aí não dá mais foliculite. Você trata aquela inflamação local e tira a causa. Como é que você vai tratar a inflamação? Com anti-inflamatórios, sejam medicações, sejam ativos anti-inflamatórios, que aí existem várias possibilidades, né? Dá para você usar argila, dá para você usar esfoliante químico, esfoliante enzimático, dá para fazer
hidratação, máscara de hidratação. Dá para fazer muitas coisas para tratamento de foliculite. Alguns ácidos, alguns peelings, tem muitas coisas que dá para fazer. Mas aí depende da quantidade, de onde é, se tem escurecimento associado, você vai avaliar individualmente. O problema das intercorrências na depilação a laser é esse. É que vocês querem tratar isoladamente cada um. Vocês querem uma receita. E assim como para ter resultado na depilação a laser, o tratamento das intercorrências não tem uma receita de bolo. Você vai precisar fazer um raciocínio clínico. Você vai ter que olhar para o seu paciente, identificar a intercorrência e tratar de acordo com como ela aconteceu naquela paciente. Você vai saber uma base de como acontece a intercorrência em um tratamento. E diante disso, você vai avaliar a tua paciente individualmente. Para ter resultado na depilação a laser, a mesma coisa. Você vai entender como a depilação a laser funciona, como ela atua lá dentro da pele do paciente e vai identificar essas características na tua paciente e direcionar o tratamento. Não existe essa receita que vocês tanto esperam. A receita que já existe nos equipamentos não funciona tão bem assim. Para tratamento de intercorrência, a mesma coisa. Se vocês forem seguir uma receita, vocês não vão ter sucesso. Porque as pacientes são diferentes. Você pode ter 10 pacientes com queimadura. Pega 10 pacientes queimadas, você vai ver que vão ser 10 queimaduras diferentes. Não vai ser igual. Então, você vai precisar tratar de forma diferente. Se você conversar com pessoas que tratam muitas queimaduras, enfermeiras, né? Não queimaduras em específico de depilação a laser, mas queimaduras no geral, elas vão falar isso para vocês. As queimaduras, elas têm características em comum, mas em cada paciente a cicatriz vai ser diferente, o processo de cicatrização é diferente, o tempo de cicatrização é diferente, como a pele reage é diferente, e a gente tem que saber identificar isso no paciente. Quando você sabe o ciclo que isso vai seguindo, você vai identificando se está no ciclo certo ou não. E aí você vai direcionar se eu preciso acelerar esse processo, se eu preciso dar uma segurada nesse processo, o que eu posso fazer para evitar uma cicatriz, o que eu posso fazer para evitar uma hiperpigmentação. E as intercorrências, você vai trabalhar sempre na depilação a laser para evitar. Não é para você sair procurando intercorrência, não é isso. Você vai trabalhar sempre para evitar a intercorrência. Mas para isso você ainda tem que ter resultado. Então eu vejo muitas pessoas com tanto medo de queimar o paciente, com tanto medo de ter intercorrência, que acabam gerando efeito rebote. Porque aí tem medo de subir a fluência, tem medo de entregar energia para não queimar o paciente, fazem fraquinho e aí acabam gerando rebote, acabam não tendo resultado. Então não é para você escolher sobre qual intercorrência você vai ter. Você precisa gerar resultado para a tua paciente de forma segura, sem ter a intercorrência. E se ela acontecer, você vai tratar em tempo hábil logo depois, assim que ela acontecer. Uma queimadura você não vai identificar na hora, porque ela não vai aparecer na hora. Ela vai aparecer 2 dias depois, 1 dia depois, porque aí a paciente vai começar a visualizar a intercorrência de queimadura. Mas assim que ela acontecer, você vai poder ter condições de tratar desde o início e aí ter resultado também no tratamento. É muito comum a gente ter medo de intercorrência. E eu mesma, lá no começo, quando eu comecei a trabalhar com depilação a laser, que eu tive uma intercorrência assim, que mexeu muito comigo, eu fiquei muito tensa, assim, eu pensei em desistir de trabalhar com a depilação a laser, porque queimar alguém frustra a paciente, frustra a profissional. A gente sempre pensa assim, eu não sei o que eu tô fazendo. Como é que eu vou continuar trabalhando se eu não sei o que eu tô fazendo aqui? Se a minha paciente não tá tendo resultado, se eu tô tendo queimadura, eu tô fazendo alguma coisa errada. E é normal a gente ter esse questionamento. E eu falo para as minhas alunas que ter medo não é ruim. Ter medo só é ruim quando ele paralisa você. O medo faz você ser uma profissional melhor. Porque o medo faz vocês estarem aqui nessa live, faz vocês buscarem conhecimento, faz vocês terem outras experiências, buscarem mais direcionamento para serem profissionais melhores. Se o medo paralisa você, daí tem algum problema. Mas esse medo que faz você buscar mais conhecimento, que faz você se aprimorar como profissional, que faz você ter mais cuidado na hora da tua aplicação, não é um medo ruim.
É um medo que vai fazer você crescer como profissional. E foi através desse medo que eu me tornei a profissional que eu sou hoje. E se você me perguntar, Gabi, mas você não tem medo de gerar intercorrência? Claro que eu tenho. Todos os dias eu tenho medo. Por isso eu tomo muito cuidado. Por isso eu estou sempre estudando. Por isso estou sempre buscando informação. Porque sempre tenho medo de gerar uma intercorrência com o meu paciente. Porque eu tô ali trabalhando com a tecnologia na pele da paciente. Tem intercorrências que você controla, tem intercorrência que não. Eu não sei como a pele da minha paciente está reagindo. Se ela tiver uma urticária, eu vou prontamente identificar e tratar. Mas eu sempre acho que, se acontecer, eu vou ficar chateada. Mas quando acontece, eu consigo prontamente identificar e tratar. Eu não fico mais desesperada, não fico ansiosa, porque eu sei como tá indo lá na pele da paciente agora. Se fosse 7 anos atrás, quando eu comecei, eu estaria desesperada. Porque aí sim, eu não saberia o que era. Eu ia gerar, talvez, mais ansiedade ainda na paciente, ia tratar como se fosse queimadura, porque 7 anos atrás nem se falava em urticária pós-depilação laser, nem se sabia que existia. Queimadura era queimadura, não se falava em efeito rebote. Quando nasciam os pelos novamente, a gente ficava pensando o que será que é. E aí, quando você vai estudar, que já está documentado isso, na própria literatura traz para nós. Como que eu vou tratar um efeito rebote? Se ele é causado por dose subterapêutica, eu tenho que reverter isso. É só eu aumentar a energia, eu preciso entregar mais energia, que aí eu vou reverter o efeito rebote. Qual que é o problema disso? Que no rebote, normalmente, vocês afinam os pelos da paciente. Aquele pelo fino é mais difícil de eliminar. E aí você tem que entregar mais energia ainda para conseguir eliminar aquele pelo. É impossível? Não. Você consegue reverter o efeito rebote, mas é bem difícil. Não pense que em uma sessão você vai reverter, que em 2 sessões você vai ter um super resultado. Se você ficou 10 sessões tratando a paciente com dose subterapêutica gerando rebote, não vai ser em 2 sessões que você vai resolver. Claro que não é para você fazer mais 25 sessões na paciente, mas não pensem que vai ser rápido, que vai ser fácil, que vai ser tranquilinho para reverter o rebote que você gerou. Mas com conhecimento é possível. Você vai ter muito mais chance de reverter se você tiver conhecimento de causa do que se você só tiver na tentativa e erro. Se você não tiver conhecimento para as intercorrências, você além de perder a paciente, você vai perder teu prestígio profissional. Porque principalmente quem trabalha em cidade pequena, vocês sabem que a indicação ainda é muito forte, tá? Eu falo em posicionamento na rede social, mas a paciente, ela vai receber uma indicação ou não de você. Antes dela fechar com você, ela vai olhar lá na tua rede social como é que você se posiciona. Mas se você tiver uma fama ruim, que você queimou alguém, que você não deu suporte, isso é ruim pra você, você vai perder o teu prestígio profissional. É muito mais difícil você reverter isso do que se você tiver suporte pra tua paciente. Você não pode ter vergonha de dar suporte pra tua paciente. E eu vejo muitos profissionais, assim, até com medo de admitir que é uma queimadura e fica enrolando a paciente. Não, isso é normal, isso é só uma casquinha, é só uma irritação, passa um Bepantol. Gente, não é, vocês têm que tratar a intercorrência. Tem que dar suporte para a paciente, chama a paciente, avalia essa paciente, vê o que ela tem, vê se ela está sentindo dor. Pergunta o que ela está sentindo. Entende o que aconteceu. Por que aconteceu? Ai, queimei. Por que queimou? Aonde você errou? Qual foi o erro que você cometeu para você nunca mais cometer esse erro? O que causa uma queimadura? Excesso de energia. Você errou o protocolo, você aplicou com ponto de superaquecimento, grudou um pelo no teu cristal. O que aconteceu que queimou a pele da tua paciente? Aprende com os erros, para você nunca mais cometer o mesmo erro, nem com essa paciente, nem com outra. Você só vai ser uma profissional melhor quando você olhar para a tua prática clínica e ver que você comete erros, você não é uma profissional perfeita. Por mais que você queira ser, que você esteja caminhando para isso, que você seja uma profissional excelente, você ainda vai cometer erros. Todo mundo comete. Só que você só vai ser uma profissional melhor se você olhar para os teus erros e aprender com eles, para não cometer mais os meus erros. Como identificar o limite da dor da paciente sem queimar? Tem cliente que diz que não sente nada e depois sai queimado. Então, é que às vezes
A queimadura, ela não acontece pelo limite da sensibilidade, né? Ela acontece talvez pela tua prática clínica errada. Se você aplicou errado, também vai queimar. O laser, ele precisa estar a 90 graus na hora da aplicação. Se você tiver com um ângulo diferente disso, né, que não tiver bem acoplado na pele da paciente, ele vai criar pontos de superaquecimento. E aí, nesses pontos, muitas vezes queima. Ou às vezes você já começa com uma fluência muito alta e aí a hora de aplicar a paciente dá aquele pulinho e desacopla, aí você dispara de longe, também pode queimar. Às vezes o pelo da paciente está muito comprido e aí gruda no cristal e aonde você vai aplicando cria pontos de superaquecimento e vai queimando. Às vezes você não tem aquela paciente que carboniza muito os pelos, que o pelo é muito grosso e aquele gel vai ficando meio marrom e você não troca o gel, e aí vai queimando. Então, nem sempre é pelo limite da sensibilidade da paciente. Às vezes é uma prática clínica inadequada. E precisa saber identificar isso também. A queimadura, ela ainda é a intercorrência que mais assusta, né? Tanto nós, profissionais, quanto os pacientes. Ninguém quer sair queimado. Né? Ninguém quer queimar os pacientes também. Mas ela assusta porque muitas vezes falta esse domínio técnico para vocês, tanto da aplicação quanto do protocolo. Para você tratar essa intercorrência não é difícil. Para evitar é mais simples ainda. Só que às vezes vai acontecer num descuido, num erro na hora da aplicação. Para quem usa o plástico filme no cristal, às vezes ele enrola na hora da aplicação e cria um pontinho ali de superaquecimento e você só percebe depois que aplicou. Então tem que estar muito atenta na hora da aplicação para isso não acontecer. O modo HR, é errado fazer ele? Eu só trabalho com o modo HR, gente. Só uso pontual, não uso varredura. O método Valiosa inteira é baseado no pontual. Eu não indico fazer o varredura, porque ele não funciona? Não, ele funciona. Só que o pontual é melhor. E como o meu objetivo é ter resultado efetivo antes, ter resultado em menos sessões, a gente usa pontual. O método Valiosa todo é baseado em pontual. Nesse caso, o pelo tem que estar bem rente à pele. Sim, gente, o pelo tem que estar bem rente à pele. Tem que ter 2 milímetros no máximo, não pode ter mais que isso. Senão ele vai carbonizar para fora da pele e vai ficar aqui carbonizando e vai ficar só marcando a pele aqui. Eu preciso que a luz entre para dentro da pele, não fique aqui fora. Então esse pelo ele tem que ser só a pontinha aqui, ele tem que ser só um catalisador, ele é só uma anteninha para puxar a luz. Não tem que estar comprido. Certo é passar a Gillette quantos dias antes? Depende do crescimento do pelo da paciente. Se é aquela paciente que passa a lâmina hoje e amanhã o pelo já tá ali, um dia é o suficiente. Se é aquela paciente que demora mais tempo a crescer o pelo, às vezes precisa de mais tempo. Se é aquela paciente que cresce super rápido e você pede para ela cortar o pelo 3 dias antes, ela vai vir com o pelo 1 milímetro a mais ali para fora, vai estar meio centímetro, por exemplo, daí não é tão interessante. Então você vai ter que avaliar nesse sentido. O pelinho grudado. O pelo grudado, ai, gente, ele dói, sabe? Na gente como profissional e na paciente também. Eu já queimei paciente com pelo grudado no cristal também e é uma decepção, sabe? Ai, ter queimadura é uma decepção no coração da gente. Lógico que você trata o paciente, você dá suporte, só que você precisa estar atenta. Eu costumo, a cada 2, 3 disparos, limpar o cristal. 2, 3 disparos, tira e limpa o cristal. Porque depois que eu queimei, eu aprendi. Eu nunca mais, né? Eu não quero mais ter essa sensação, não quero mais ter esse problema. Então, depois que eu vi que gruda muito o pelo, eu começo a limpar toda hora o cristal, porque eu aprendo com os meus erros para não ter mais a mesma intercorrência. O meu método é usado no LED também dá para utilizar no LED. Porque o LED ele é um diodo frio, né? Quando você aprende as características das tecnologias, você vê que você pode aplicar em qualquer um. Cada equipamento tem as suas peculiaridades, né? Na hora da programação. Alguns equipamentos é mais fácil, alguns equipamentos requerem um pouco mais de raciocínio clínico na hora da aplicação, mas todos os equipamentos podem ser aplicados no método Valiosa, tá? Depilação a laser e LED, tá? Luz pulsada não.
O que fazer quando a paciente zera os parâmetros da máquina? Que chega no limite da fluência e não vai mais? É isso? Não entendi, Liza, mas se for isso, você faz um raciocínio clínico para entregar mais energia para a paciente. Tem como fazer isso também. A Flávia falando assim, o modo HR no equipamento ali, numa frequência 3 Hz, pois aprendi assim, mas às vezes acho que não tá certo, não sei dizer. Não existe certo e errado, gente. Existe a maneira como você quer gerar resultado. Que nem eu falo, é errado usar o varredura? Não. Ele tá lá para ser usado. Só que existem maneiras de você trabalhar de forma que gere mais resultado, né? Eu, na minha prática clínica, quando percebi que o pontual trabalha melhor, que gera resultado antes do que o varredura, eu prefiro usar o pontual. Ah, é errado usar 3 Hz? Não, só que você tem que saber que 1 Hz entrega mais do que 3. Então não tá errado, só que não vai entregar a mesma coisa do que 1. Então você vai ter que entender como o equipamento funciona para direcionar se é isso que você quer para o teu paciente. Tem paciente que você vai ter que fracionar a energia com mais Hertz. Tem pacientes que não vão tolerar a fluência, tem pacientes que são fototipo mais alto, que às vezes você tem que usar. Mas aí você vai usar com certeza, sabendo o que está fazendo. Não porque alguém falou que você tem que usar. Não porque te deram uma tabelinha que você tem que usar aquela tabelinha. E sim porque você faz um raciocínio clínico em cima do equipamento, em cima do protocolo, e consegue direcionar o protocolo para o teu paciente. Então não existe essa receita de bolo que vocês querem, que passaram para vocês, que disseram que vai fazer assim. Essa tabela que vocês recebem junto com o equipamento, que é assim que vai funcionar. Vocês têm que aprender como o equipamento funciona para evitar as intercorrências. Porque aí você vai direcionar o protocolo para cada paciente. Tive um caso hoje de hirsutismo e disse que fez 3 sessões e depois notou que os pelos nasceram brancos. O que é esse nascer o branco, né? Existe uma intercorrência que está sendo descrita agora na literatura, é muito recente, tá? Que chama leucotriquia. A leucotriquia é esse embranquecimento dos pelos. Por que ele acontece? Porque existe uma lesão dos melanócitos na matriz germinativa do pelo, que ao invés de você eliminar o pelo, você elimina o melanócito. Né? E não se sabe como, não se sabe por quê, não está bem descrito isso na literatura ainda. Só que essa descrição, né, do aparecimento dos pelos brancos, eu vejo também de algumas outras formas. Nem sempre é por causa da depilação a laser. Muitas vezes eu já tive pacientes que já tinham os pelos brancos junto com os pretos, e aí quando a gente elimina os pretos e ficam os brancos começam a chamar mais atenção e incomodar o paciente. Então ele acha que o pelo embranqueceu, mas na verdade aquele pelo já tá lá. E aí entra a importância de vocês terem registro fotográfico do antes do paciente. De mostrar para ele, olha, não, mas esses pelos já estavam aqui. Não ficou branco, eles já estavam, só que a gente eliminou os pretos e os brancos ficaram. Isso acontece com muita frequência. E vocês precisam ter esse registro fotográfico para mostrar para o paciente. Outra situação é, o paciente não para no tempo enquanto está fazendo a depilação a laser, ele continua envelhecendo. Então, às vezes, aquele pelo já ia estar ali, ele já ia estar branco do mesmo jeito. E aí, só apareceu ali durante a depilação a laser. Também pode acontecer. Nos casos que foram documentados de leucotriquia, em nenhum mostra que é o mesmo pelo que estava lá. Não mostra que foi um pelo que estava lá, né, já, e embranqueceu. Só se mostra que nasceram pelos brancos. Então pode ser uma questão natural do paciente também, porque é pouco descrito. E quando a gente tem pouca literatura, é uma questão de clínica, uma questão de prática. E na prática clínica a gente não consegue observar isso. Então requer mais estudos, né? Mas pode acontecer. E é muito importante vocês terem esse registro fotográfico do antes do paciente para poder fazer essa comparação se realmente apareceram os pelos brancos. E às vezes eu sei que é uma coisa que vocês não têm muita prática de fazer, o hábito, né, de fazer essa fotografia antes, porque às vezes atende muito rápido, porque tem laser day, aí tem 30 pacientes para atender no dia, um atrás do outro, o outro já tá lá esperando e tem que fazer rápido, porque, né, e aí acaba que perde tempo fazendo a fotografia. Só que a fotografia, gente, ela é um documento do prontuário do paciente. Ela é um documento, uma documentação para vocês. Não só para vocês postarem antes e depois lá na rede social de vocês. Mas é um documento do paciente, de como ele era e como ele vai ficar depois do tratamento.
Qual a cor de LED você usa? Depende do direcionamento do tratamento. Depende do que você quer com o tratamento aí. Você pode usar o LED vermelho, pode usar o LED âmbar, pode usar o LED azul, o LED verde. Ela falou que a outra profissional disse que foi o laser que removeu somente a pigmentação. Isso procede? Pode acontecer. Mas, para dizer com certeza, só se você fazer um exame histológico, de dizer, olha, esse pelo aqui do paciente estava preto ontem e hoje, depois do laser, e ficou branco. E não existe isso, né? Não tem como fazer. Então, não tem como afirmar prontamente, com toda a certeza que foi isso que aconteceu. Aplica o pontual quantas vezes no mesmo local? Só uma se a programação estiver adequada, gente. Por que apareceu depois da depilação, tipo, várias acnes? Na verdade, é foliculite, né? Não é acne. Por que acontece a foliculite depois da depilação a laser? Porque a depilação a laser, mesmo que a gente não visualize, ela carboniza o pelo lá dentro do folículo. E, inclusive, a foliculite pós-depilação a laser é uma intercorrência. E a gente tem que tratar também, tá? Não parem de dizer pro paciente que é normal, porque não é, tem que tratar. O pelo carboniza lá dentro do folículo. O pelo carbonizado, ele vira carvão. Ele é carvão lá dentro. E carvão é sujeira dentro do folículo. Então, o organismo entende que aquilo ali está incomodando dentro do folículo e tenta expelir. Esse tentar expelir atrai bactérias. E as bactérias entram dentro do folículo piloso e faz um processo inflamatório. É muito comum em barba, principalmente primeira, segunda sessão, na região de contorno de barba, que, nossa, faz muita foliculite pós-depilação a laser. Muito comum também em costas masculina, né? Quando tem aquele pelo bem grosso, muito pelo. Também é comum em peito. E a gente trata, como qualquer outra inflamação, a gente trata a foliculite também. Mas não é normal, tá? Mas aparece com bastante frequência depois da depilação a laser. Sobre as intercorrências, pessoal, vou reforçar para vocês que estão aqui ainda, tá? Na nossa live. No dia 17 de agosto vai acontecer a Masterclass Intercorrências em Depilação a Laser. É uma tarde imersiva, ao vivo, num ambiente fechado e com pessoas seletas, porque são poucas vagas. Justamente porque poucas vagas. Porque a gente vai dar abertura para perguntas. A gente vai questionar casos, vai tratar estudos de caso mesmo, de intercorrências na depilação a laser. Então, é um ambiente muito interessante para quem tem dificuldade em tratar intercorrências, para quem ainda não compreende bem o processo das intercorrências, de como conduzir o tratamento para o paciente, como dar suporte, como fazer esse passo a passo, né? Surgiu a intercorrência, o que eu faço? Tem que ter uma calma aí para você seguir o passo a passo. Eu vou mostrar para vocês como isso funciona na prática, para vocês terem mais direcionamento, mais segurança para tratar as intercorrências, já que elas vão acontecer. Vocês querendo ou não, elas vão acontecer. Vocês vão estar de boa na lagoa e vai cair uma intercorrência no colo de vocês, vocês vão ter que tratar. Eu quero ajudar vocês a estarem prontas para isso quando acontecer, porque vai acontecer, tá? Vocês querendo ou não. Para quem tiver interesse em participar da Masterclass, é só comentar Masterclass aqui embaixo, deixei fixado aqui, para você ter uma oferta exclusiva. Até às 23h59 de hoje, você recebe uma oferta exclusiva para você entrar na Masterclass. São as últimas vagas e é um ambiente que realmente vocês precisam estar, tá? Todo profissional de depilação a laser tem obrigação de saber tratar as intercorrências da depilação a laser. Não tem como você trabalhar com um procedimento sem você saber tratar as intercorrências, porque senão você vai perder paciente. Além disso, você vai receber pacientes de outros profissionais já com intercorrência, porque elas estão cada vez mais comuns. Porque elas acontecem, elas estão acontecendo. Porque os equipamentos estão cada vez mais tecnológicos, tem cada vez mais sofisticação nos equipamentos e as profissionais, infelizmente, não estão acompanhando essa evolução.
e estão perdendo para o equipamento. E aí tá gerando intercorrência, tá gerando queimadura, tá gerando efeito rebote, tá tendo hiperpigmentação, hipopigmentação, e vocês não estão sabendo nem discernir uma coisa da outra. Precisa saber tratar de forma direcionada cada intercorrência com a causa e o tratamento. Não é uma receita, é raciocínio clínico, é conteúdo aprofundado para você ter autoridade frente à tua paciente. Você já teve uma dor de garganta e foi consultar com o médico. E o médico só te passou um remedinho? Você não sai de lá frustrada? Sem entender o porquê, o que aconteceu, o porquê dos teus sintomas? Você tem que ter essa conversa com a paciente. Explicar para ela o que aconteceu, como aconteceu, o que vai ser feito, como é o tratamento. Você vai brilhar na hora de tratar a paciente. Atendo o paciente que logo depois da depilação faz exercício físico, teve aumento de espinhas e de foliculite. Por causa da fricção, gente. A pele tá sensível, tá com o pelo carbonizado. Aí você vai lá pra academia, você sua. Aquele suor cheio de bactérias entrando dentro dos folículos. É óbvio que vai dar ruim. Cadê a orientação de que não pode fazer atividade física depois da depilação a laser? Não pode. A orientação é que você espere algumas horas para fazer atividade física, não pode fazer. A Lu já vai garantir a vaga dela na Masterclass. Você indica alguma pomada adequada para queimadura? Várias, dependendo da queimadura, dependendo da extensão, dependendo da profundidade, dependendo do tipo da queimadura, tem um direcionamento diferente. Uma pele morena, fototipo 3. A sua sugestão é usar fluência 30, correto? Mas na canela a pessoa tem mais sensibilidade, eu tenho que diminuir. A minha sugestão nunca é usar uma fluência tal, gente. Não sei de onde vocês tiram isso. Eu nunca falei que é pra gerar a fluência tal em paciente. O que eu falo pra vocês é, vocês devem seguir a sensibilidade da paciente. Se a paciente tolera chegar no 30, ok. Se a paciente chega no 40, ok também. Mas se ela não chega, você tem que seguir a fluência de acordo com a sensibilidade da paciente. Vocês parem de fazer loucura, hein? Vocês parem. Tem lugares em regiões que vocês vão aplicar que são suscetíveis a ter queimadura. Quais são essas regiões suscetíveis? As regiões onde você tem mais pontas ósseas, né? Onde tem menos tecido mole. As regiões onde tem mais escurecimento, as regiões onde vocês têm dobrinhas na pele, são regiões mais suscetíveis de ter ponto de superaquecimento. Então, você tem que ter um cuidado no protocolo. Mas aí é outro assunto, né, gente? Não é sobre intercorrência. Geralmente, quando ocorre uma intercorrência na minha clínica, eu acabo direcionando os pacientes direto para dermato. As minhas esteticistas podem tratar esses casos sem ir para dermato? Depende, tá? Tem casos que sim, tem que direcionar para dermatologista. Só que, digamos assim, você foi fazer a axila da tua paciente, você fez lá um pontinho só de queimadura, porque na hora que você foi disparar, a paciente mexeu. E aí fez só um pontinho de queimadura, fez lá uma crosta, nem chegou a fazer bolha, foi uma queimadura de 1º grau, a paciente não tá sentindo dor, é só um pontinho mesmo, só um quadradinho que você queimou. Não tem necessidade de você direcionar para dermato, você mesma pode direcionar o tratamento para paciente, desde que você saiba dar esse suporte. Claro que as pacientes, brilha o olho quando manda para dermato, né? Porque parece que, só que às vezes vocês assustam as pacientes, porque não tem necessidade. Tem coisas que nós mesmos podemos tratar, não tem necessidade de mandar para dermato, mas tem situações que precisa. Se você queimou as 2 axilas da tua paciente, as axilas inteiras, queimou tudo, lógico que você vai mandar para dermato, não vai dar para você tratar. Porque vai precisar com certeza de uso de antibiótico, vai precisar às vezes até tomar alguma medicação para dor. Então, tem casos e casos, e vocês precisam saber orientar individualmente essas pacientes. Eu digo para vocês assim, a maioria das intercorrências, vocês vão tratar com 2 coisas. Com humildade e um pedido de desculpas. É a primeira coisa que vocês vão fazer. Depois disso, vocês vão tratar a pele da paciente. Vocês, às vezes, focam o tratamento só na pele. Vocês têm que lembrar que essa pele ela é de uma pessoa.
Você tem que tratar a pessoa, tem que dar suporte para a pessoa, porque você não queimou só a pele da pessoa, você queimou a pessoa. Você não queimou uma axila. Você e uma boa queimou noite, um bom a axila de descanso. uma pessoa. E essa pessoa tem sentimentos, essa pessoa tem emoções, ela fica frustrada, ela fica chateada. Essa pessoa, ela vai falar de você se você não der o suporte para ela. Então, depende muito de como você conduziu o atendimento e depois como você vai conduzir o tratamento. Não adianta você tratar mal a pessoa, não ter posicionamento, não ter empatia, não ter um atendimento de excelência na hora de aplicar. E aí depois que você queimou, você querer ter, porque não vai ter. Você já perdeu a linha com a paciente. O teu atendimento tem que ser de excelência do início até o fim, se você tiver uma intercorrência. A tua excelência, ela tem que vigorar em cada momento do teu atendimento, desde o momento que a paciente entra em contato com você para marcar. Não adianta você querer ser legal depois só para tratar uma intercorrência. Se você foi uma péssima profissional na hora de aplicar também. Se você não passou autoridade para a paciente na hora de aplicar a depilação a laser, não pense que ela vai confiar em você para tratar a intercorrência que você causou. Existem muitas profissionais no mercado que não atendem as pacientes, só aplicam o laser. Se perguntar o nome da paciente que ela acabou de atender, ela não sabe, porque ela não perguntou. A paciente chegou, tirou a roupa, deitou, fez a axila e foi embora. Aí se dá uma intercorrência, você acha que a paciente vai acreditar em você? Se ela vai confiar em você para tratar essa intercorrência? O teu atendimento tem que ser de excelência do início ao fim. Você tem que ter uma conexão com a paciente, um cuidado com ela, com o atendimento dela. É a pele de uma pessoa. A gente tem uma responsabilidade muito grande na depilação a laser, tanto com a autoestima das pessoas, porque elas buscam o nosso trabalho por uma questão muito de autoestima, como também de saúde. As pessoas que têm foliculite, elas querem o tratamento. Elas querem se livrar dos pelos para não ter mais. Se você piora a foliculite dela porque não orienta, porque não consegue fazer o tratamento da forma correta, você piora a causa que fez ela procurar você. E aí, ao invés de você resolver, você trouxe outro problema para a paciente. Então, tem que ter excelência no teu atendimento do início ao fim, e não só para tratar uma intercorrência. E nesse caso de encaminhar para dermatologista, fica por nossa conta, mesmo fazendo esse acompanhamento. Se você vai encaminhar ela para dermatologista, vamos fazer uma analogia. Quem causou a intercorrência? Foi você. De quem é a responsabilidade? É tu. Então, para tratar a intercorrência, é você quem tem que arcar com os custos, sim. Por isso que a gente discute tanto sobre as intercorrências, porque a gente precisa evitar. Porque ter uma intercorrência significa ter prejuízo, gente. Porque você vai ter que arcar com os custos. A paciente estava de boa, só com a foliculite dela e com os pelinhos dela lá. Aí você apareceu lá para ela na rede social com um anúncio e disse para ela que você ia resolver o problema dela. Ela confiou em você, acreditou em você, comprou teu pacote e veio fazer a depilação. Aí é R$2 ou uma intercorrência misteriosa? Não pode ser. Se você gerou a intercorrência, a responsabilidade é tua, você tem que arcar com os custos, sim. Isso também é dar suporte para a paciente. Claro que a gente tem algumas pacientes que a gente entende assim que existe uma má fé, né? Aquelas pacientes que já vêm, parece que torcendo para ter uma intercorrência só para processar, né? Só que se você está atraindo esse tipo de paciente, também tem um ruído na tua comunicação, também tem um ruído no teu posicionamento. Porque normalmente se você está se posicionando bem, se você está se posicionando como uma profissional autoridade, primeiro que você não tem tanta intercorrência assim. Segundo, que você não atrai esses pacientes que só procuram, né, perguntam só o preço e somem, esses pacientes que só querem desconto. O paciente que menos paga é o que mais incomoda, gente. Vocês têm que levar isso para a vida de vocês. Aquele paciente que quer pagar R$ 9,90 é aquele que vai levar a tua alma junto por R$ 9,90. Parem de focar nesses pacientes. Foquem em pacientes que valorizem o trabalho de vocês, que entendem o trabalho sério que vocês executam. E, claro, se capacitem, né? Estejam aptos para tratar o paciente com a excelência que você está vendendo. É por isso que a gente está aqui discutindo sobre isso hoje. No meu curso do Método Valiosa de Depilação a Laser, eu ensino vocês do zero.
para você aprender a fazer um atendimento do início ao fim, ter resultado com o paciente sobre os equipamentos, as diferenças das tecnologias, como gerar resultado, como você vai conduzir o paciente para o resultado, como você vai atrair esses pacientes, como você vai gerir a tua clínica, como você vai vender da forma correta para o teu paciente. No curso. Na Masterclass de intercorrências, a gente vai tratar intercorrências, do início ao fim. Todas as intercorrências, como elas acontecem, a fisiopatologia de cada intercorrência, a cicatrização de cada intercorrência, como vai acontecer e como você vai tratar cada intercorrência. Você nunca mais vai ter uma intercorrência e vai ficar inseguro. A paciente queimou, você nunca mais vai se desesperar e chorar no banho. Você vai tratar a intercorrência da tua paciente com a mesma autoridade que você tem para gerar resultado. Você vai tratar a paciente para ter resultado também da intercorrência. É isso que vocês vão aprender na Masterclass. A Masterclass vai ser no dia 17 de agosto. Ela é ao vivo, mas depois ela vai ficar gravada para quem não puder estar conosco ao vivo. Se você quiser assistir depois, também vai poder, para poder rever o conteúdo. Vai ficar esse conteúdo para você conseguir rever quantas vezes você precisar, quantas vezes você quiser. Então, esteja lá. Faça esse investimento na tua carreira para os teus pacientes, porque isso vai reverter para você. Não é um custo, é um investimento. Se eu tivesse tido essa oportunidade de estar num ambiente falando sobre intercorrências 7 anos atrás, eu com certeza teria encurtado muito o meu caminho dentro da depilação a laser. Porque eu sofri muito, eu tive que errar muito, eu tive que penar muito, estudar muito, para conseguir entender como as intercorrências aconteciam, para poder evitar. Para quando elas aconteciam, eu consegui tratar. Porque eu não dava mais para levar fingindo que não estava acontecendo. As queimaduras, elas são uma realidade. Elas vão continuar acontecendo se você não entendeu por que elas acontecem. Você não pode mais cometer esses erros. Ó, a Fernanda já vai estar lá na Masterclass também. Pessoal, eu espero vocês na Masterclass no dia 17. Vai ser um prazer ter vocês conosco. Uma tarde inteira falando sobre as intercorrências. E é um conteúdo muito mais específico do que eu trouxe aqui para vocês hoje, tá? É um conteúdo bem detalhado sobre cada intercorrência, como fazer um passo a passo para vocês terem direcionamento. É quase que pegar na mãozinha de vocês e dizer, ó, ninguém vai ficar para trás, tá? Vai todo mundo junto com uma autoridade na depilação a laser sem intercorrência. Se vocês tiverem a oportunidade, estejam lá, porque vai ser muito importante para a carreira de vocês. Vai ser um marco na história de vocês na depilação a laser. Eu posso garantir para vocês que vocês, depois dessa Masterclass, vão ser outras profissionais. Vocês vão abrir a mente de vocês para muita coisa dentro da depilação a laser. É uma grande oportunidade que eu estou disponibilizando para vocês e ela não vai acontecer de novo, tá? E não é nem um gatilho para vocês comprarem só essa, não. É porque realmente não vai mais acontecer essa Masterclass ao vivo. Então estejam lá, aproveitem essa oportunidade. É só comentar Masterclass aqui ou lá no link da minha bio também tem essa possibilidade, tá bom? Um beijo pra vocês, uma boa noite, um bom descanso e até amanhã, que amanhã eu já tô aqui no Instagram de novo. Todos os dias tem um conteúdo pra vocês, tá bom? Uma boa noite e até!